Bom, vamos lá, né? Eu sou Sâmia Borges, né? Sou enfermeira, sou mestre em ensino em saúde, tá? Sou técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua e sou colaboradora do MASA, né? E nós estamos aqui para conversar sobre um tema que é a gestação em tempos de pandemia. Nós vamos falar com a médica obstetra Laíses Braga, tá? Que é obstetra da Fundação Pública Hospital Gaspar Viana, Hospital de Clínicas Gaspar Viana. O hospital tem uma rede de obstetrícia que dá o apoio às gestantes com cardiopatias, nefropatia e saúde mental. Então, essa que é o local de referência. A doutora Laíses aceitou o nosso convite e veio aqui para falar, né, a sua experiência. Nesse momento, a gente tem várias mulheres que estão passando o seu período gravídico nesse enfrentamento da pandemia. Tivemos várias experiências de chás de bebê via web, chá revelação via web, participação da família dentro de um chá, dentro desse momento de gravidez, acompanhando bastante, respeitando as nossas distanciamento social. A grávida, ela é classificação, né, risco dentro da população de maior prioridade, que a gente precisa cuidar da Covid, né, da pandemia, e a gente está vendo o que foi que aconteceu, né? Como que a gente acompanha, como foi esse acompanhamento, né? Temos mulheres que poderiam até estar aqui conosco dando esse depoimento, que foram esses dias, esses meses de gestação, no período de pandemia da Covid. Como foi esse momento? Nós estamos esperando uma vida, estávamos com todo o nosso seio familiar preparado, vivenciando, tendo esse mesmo período de gestação conjunto, mas veio uma pandemia que nos colocou isolados, né? Como a gente trabalhou isso? Como trabalhar o emocional dessa mãe? Como acompanhar essa questão? Como ver a questão da mortalidade materna, mais esse agravamento que pode ser a Covid-19, que pode levar ao óbito. Então, a gente vai estar conversando com a doutora Laíses Bragas, né? Ela é obstetra do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, ela é representante instrutora nacional da OPAS, na oficina Zero Morte Materna por Hemorragia, membro da Comissão Nacional Especializada em Urgência de Obstetrícia da FEBRASCO e coordena o grupo técnico da CESPA de redução do óbito materno. Vou chamar aqui a doutora Laíses. A doutora Laíses aqui no nosso webinário, né, do MASA. Oi, doutora Laíses. Oi, tudo bom? Tudo Boa noite bem? a todos. Boa noite, doutora. Obrigada por estar conosco aqui nesse início de noite, tá? Para compartilhar um pouco do seu saber conosco. Estamos aqui falando para várias pessoas, vários locais, para mulheres mesmo que estão no período de gravidez, né, que vivenciaram, estão finalizando. Nesse especial, nós temos aqui alguns colegas de trabalho também, né, que vão ter o seu bebê. Aqui eu deixo um beijo gostoso para a nossa Camila, que está esperando a sua bebê Cecília. E a gente vai estar aqui conversando com você e você nos repassando um pouquinho. Então, nesse momento, eu queria que você fizesse sua apresentação, tá bom? Ok. Estão me escutando bem? Sim. Ok. Então, eu sou Laíses Braga, eu sou médica obstetra, ginecologista, também mastologista e acupunturista, mas há 17 anos me dedico somente à obstetrícia. Sou médica assistencial obstetra na Fundação Hospital de Clínica Gaspar Viana, e neste mesmo local estou atualmente como coordenadora do serviço de obstetrícia da Fundação. Estou ainda como coordenadora do grupo de redução da mortalidade materna do estado do Pará, com muita honra. Um trabalho muito bonito que
a gente, né, doutora Sâmia, fizemos um bom tempo juntas. Também sou instrutora da Estratégia Zero Morte Materna, da Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, e atualmente como membro da Comissão Nacional de Especialidades em Urgência e Emergência Obstétrica da FEBRASCO. Estou muito feliz de falar com vocês, agradeço a Sâmia o convite. Vocês estão vendo que eu estou num quartinho bonito aqui que tem desenho de bebê? Pois é, eu vivo isso até hoje, apesar do bebê ter 18 anos de idade. Então, eu sei o quanto é gostoso ser mãe, eu curti muito a minha gravidez, apesar de ser uma gestante idosa, 40 anos, mas pela experiência que eu tive, eu imagino quão precioso é a maternidade, quantas mulheres esperam por esse momento, e a gente, no momento mais lindo do mundo, de repente aparece uma pandemia. É um susto, é uma preocupação, é muita coisa acontecendo, no nosso organismo, na nossa casa, e de repente no mundo também, dá um susto, dá medo, assim, acelera o coração, mas a gente está aqui para ajudar, para orientar. Nós, como profissionais de saúde, temos que transmitir essa segurança e diminuir a ansiedade dessas mulheres. Me ponho à disposição para vocês. A gente vai falar um pouquinho, assim, uma introdução pequena sobre o Covid, e vocês, uma novidade muito boa que aconteceu na última sexta-feira, dia 28, foi o lançamento pelo Ministério da Saúde de ações para alcançar a mulher no ciclo gravídico puerperal, uma vez que tanto o Ministério da Saúde, quanto a Organização Pan-Americana de Saúde, quanto a Organização Mundial de Saúde, constataram, a FEBRASGO também, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, constataram que o Covid é uma ameaça muito grande para a mulher no ciclo gravídico puerperal, nesse momento principalmente. E que nós, infelizmente, até agora, nós tivemos casos no Brasil de 2.718 mulheres acometidas por Covid e, infelizmente, 155 mortes. Isso é algo bem diferente, só apareceu na América Latina, principalmente no Brasil, e está todo mundo querendo descobrir o porquê de tudo isso. Será que é porque o pré-natal não estava acontecendo direito? Será que as mulheres ficaram com medo de começar o seu pré-natal? Será que não houve um isolamento legal? Será que não está havendo uma prevenção adequada? Então a gente tem que conversar sobre isso, discutir e pensar nisso. Ainda não tem nada provado, ainda não se sabe o porquê que a mulher, por que está acontecendo isso. A gente lembra que no período gravídico puerperal há uma baixa da resistência da mulher, há uma baixa da imunidade. E como o vírus é multissistêmico, a gente pode pensar que isso seja um dos fatores. Mas não podemos esquecer que, infelizmente, a nossa assistência na atenção básica, o cuidado da mulher, já não era muito bom. E com a pandemia, e com essa história do lockdown, e com medo das mulheres, elas não estavam frequentando o pré-natal. Então, aquelas mulheres que já tinham alguma comorbidade, como pressão alta, uma anemia, um processo respiratório crônico, como asma, elas já ficaram um pouco mais suscetíveis do que a resto da população. A gente tem que pensar nisso. Isso, então, por isso, essa preocupação do MASA, né, que é o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde do ICS da UFPA, né, coordenado pela professora Liliane, se mostra aqui com preocupação da gente estar acompanhando, vendo o que está acontecendo, fazendo o monitoramento, e a gente está colocando para a população e a sociedade acadêmica, né, esses temas que são muito importantes dentro, não só devido à pandemia, né? A pandemia é mais uma doença, nós temos outras doenças que se mantiveram. Na nossa conversa em que a gente vai trabalhar a gestação, não podemos deixar de falar mais um pouquinho à frente sobre a hipertensão, né? Sobre a hemorragia pós-parto que acontece, as infecções. A gente vai conversar, apesar do nosso tema ser a gestação na pandemia. A pandemia acontece, está acontecendo, mas as outras situações também que deixam em risco a nossa grávida estão acontecendo também. Então, a gente vê aqui que a gravidez é um momento de grande expectativa
A grávida está com expectativa, a família está com expectativa, né? Nós, nesse momento, no antigo normal, vamos falar assim, quando a mulher se identificava grávida, e agora, vamos fazer os preparativos, esperar esse bebê, bora fazer o chá de bebê, ou chá revelação, para a gente congregar com a família, com os amigos, né? E isso não pôde acontecer, né? Tivemos esse período agora de isolamento, de colocar a distância realmente para proteger, já que a gente tem um grupo de risco, que é a nossa grávida. E aí eu queria que você colocasse para nós como é esse comecinho, né? Você que atende lá na obstetrícia do Hospital de Clínicas, que faz um pré-natal, que é o pré-natal de alto risco. O Hospital de Clínicas é a referência para as cardiopatas, grávidas com saúde mental comprometida, né, nefropatas. Como foi isso no pré-natal, nesse acompanhamento que a senhora faz? Bom, infelizmente, com a pandemia, a gente percebeu uma queda de mais de 50% das mulheres que deveriam frequentar o pré-natal na especialização, no perfil do Hospital de Clínicas. E a gente também vê isso acontecendo nas demais, no risco habitual, né? É o momento em que deveria ser o oposto. A mulher devia procurar com mais atenção o pré-natal, porque desde o primeiro trimestre, a presença da mulher junto à equipe de saúde, com a consulta com a enfermagem, com assistente social, odontólogo, nutricionista, psicólogo também para ajudar, porque é um momento que traz muita ansiedade para a mãe e para a família de um modo geral, seria imprescindível a presença dessa mulher. E, infelizmente, ela se afastou por medo. E é isso que nós temos que agora chamar essa mulher e a busca dessa mulher, não deixar que ela ainda porque nós ainda estamos na pandemia, não podemos esquecer que a pandemia ainda está aí, que temos que ter todos os cuidados e precauções para evitar essa contaminação, o contágio, principalmente na grávida. Mas isso não pode impedir que a mulher vá fazer seu pré-natal. Nós temos que incentivar nossos amigos, cunhadas, irmãs, tias, enfim, toda mulher que está nesse período, ela tem que procurar o mais breve possível para Natal, para que possa ser antecipada qualquer tipo de alteração, de manifestação, de intercorrência não desejada na gravidez. É esse o momento da gente prevenir o problema futuro na gestação. E assim, muita dúvida, né? Você colocou agora o estudo em que a gente teve uma mortalidade alta, né? Além dos outros que a gente já acompanhava, entrou a Covid e ela realmente levou algumas mães ao óbito. Mas, Isso. assim, ocorre transmissão da mãe para o feto da Covid-19? Não, de jeito nenhum. Não tem estudo nenhum comprovando isso. Sabe-se que tem transmissão para secreções, como fezes e urina. Por isso que a gente vai falar na frente, com certeza, dos cuidados durante o parto. Mas ainda houve um pequeno, existe um estudo de pesquisa no líquido amniótico e na placenta. Parece que, ainda não se tem certeza, encontrou-se algum vírus na placenta, mas isso ainda não tem confirmação. Então, por enquanto, a gente não tem noção de que pode acontecer. Até porque as mulheres que engravidaram, que estavam na pandemia, elas já estavam já no segundo, terceiro trimestre. A gente não sabe o que acontece no primeiro trimestre, porque as que engravidaram agora, durante a pandemia, é que a gente vai poder observar alguma coisa. Durante a gravidez foi observado assim, que a mulher que tem a síndrome respiratória aguda, aquela aguda grave, com a diminuição da saturação da mãe, ou seja, quando chega abaixo de 95, há um comprometimento da saturação do oxigênio fetal. E isso já está comprovado. Então, enquanto que as demais pessoas podem suportar até 93% de saturação, a grávida não pode, ela não pode ter qualquer tipo de diminuição da saturação. Sabemos agora que abaixo de 95 existe comprometimento fetal. E ele resiste muito pouco tempo se a gente mantiver esse parâmetro de saturação abaixo de 95 por mais de uma hora. Ok, sim. Então, no pré-natal, né, a senhora está colocando para nós que ele deve ser mantido, né, com todas as seguranças atualmente Isso.
tem com a Covid, né? Mas que a mulher precisa procurar fazer o seu pré-natal. E dentro desse pré-natal, doutora, a senhora, além dos exames, teste rápido de HIV, de sífilis, o teste para a Covid-19, né? E a saturação de oxigênio. Isso seria importante a gente estar acrescentando, organizando dentro do processo de assistência à grávida? Exatamente, você falou uma coisa perfeita. Inclusive, nessa nota que o Ministério da Saúde apresentou no dia 28, a última quinta-feira, né, sexta-feira, aliás, ele coloca como obrigatório em todas as mulheres grávidas a primeira consulta já fazer o teste rápido. É obrigatório a partir, quer dizer, obrigatório no sentido de que o município tem obrigação de ofertar. Entendeu? O Ministério da Saúde, o governo federal vai ofertar esses testes e o município tem a obrigação de fazer com que esse teste aconteça em todas as mulheres na primeira consulta pré-natal e qualquer sinal ou sintoma, por mínimo que seja, a mulher deve procurar imediatamente a unidade básica e ser submetida ao teste e ser orientada em relação aos cuidados de isolamento e prevenção, caso aconteça na família algum sinal e sintoma, que seja um resfriado, que seja uma febre, que seja a falta de anosmia, que é a falta do olfato, a falta do paladar, ela tem que procurar a unidade básica, ela tem que expor o caso, o familiar ou ela própria fazer o teste e começar o isolamento. Eu sei que vocês vão falar, Laís, mas isolamento para uma mulher ribeirinha que só tem um cômodo na sua casa, o Ministério entendeu isso também e vai ofertar financeiramente um determinado valor para o município que ele vai conseguir deixar essa mulher ou num hotel ou numa casa de gestante, em algum espaço que ela não tenha contato com a família contaminada ou que ela não contamine o seu bebê. Isso também o Ministério pensou. Agora vamos cobrar dos nossos gestores para receber esse dinheiro e aplicá-lo da melhor maneira possível para a gente evitar que haja óbitos fetais, ou abortos, ou óbitos maternos. Então, a gente precisa fortalecer aqui o acompanhamento do pré-natal, tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Exatamente. Né? O acesso dessa mulher, ela precisa estar protegida com a máscara de pano, doutora, ela pode Claro, tem que usar máscara, tem que usar máscara. Assim, o que foi alinhado nessa cartilha, nessa recomendação? A primeira consulta obrigatória, fazer o teste. E cada vez que a mulher precisar, ela vai ter disponibilidade desse teste. Não é só uma vez. Se ela precisar outras vezes. As consultas agendadas, com a clínica estendida para poder alcançar essa mulher em qualquer horário, da tarde, da manhã ou até um pouquinho mais avançado da noite. Isso cada município, cada gestor vai fazer da sua melhor maneira. Esse agendamento da mãe é uma coisa que já estava sendo planejada já através da planificação, que estava tentando organizar o atendimento nas unidades de saúde por hora, para não haver aquela grande quantidade de gente, aglomeração de pessoas. Então, essa mulher também, através do fluxograma que cada município vai construir, em uma agenda especial, ela vai ser atendida numa hora, com poucas pessoas, e naquele momento que ela for atendida, não vão ter outras especialidades naquela hora, somente o pré-natal. Ou seja, isso vai diminuir bastante a possibilidade de contágio, porque ela vai estar com outra mulher, talvez, com a distância adequada de 2 metros, apenas com um acompanhante, seu familiar que não deve estar doente, e sempre, 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 uso de máscara e lavagem de mãos. Isso é o mais fundamental nesse momento. Então, a gente vê a importância da realização do pré-natal, né? Que esse pré-natal seja iniciado o mais precoce possível. Suspeitei que estou grávida, procura a unidade de saúde, né? Para que comece a assistência. E essa unidade de saúde, agora, a assistência materna, ela vai precisar ter esses cuidados ainda maiores para não colocar a grávida em risco de contaminação de Covid ou outra doença, né? Que a gente já olhou. E, doutora, fiz o pré-natal, estou aqui encerrando, vou chegar agora à parte
do parto, né? Vou ter o meu bebê, vou estar lá trabalhando, e a gente vê que o parto, ele é em área hospitalar, né? A gente tem os nossos ribeirinhos, que ainda tem alguns partos de domicílio, em casa. Nós temos municípios que têm casa de partos normais, mas é com uma unidade mais restrita. E esse ambiente hospitalar, que não é o de casa, que a gente entende que tem a circulação de outro. Como ter um parto seguro? Bom, isso também está já planejado. Muitos hospitais, desde o início da pandemia, já fizeram um protocolo especial para esse período de Covid. Então, agora está oficial. Todo hospital tem que fazer, né, a partir dessa determinação, dessa recomendação do Ministério. Nós, no Hospital de Clínica, já tínhamos feito desde o mês de abril, dia 9 de abril, nós lançamos o nosso protocolo. O que é que o Ministério da Saúde, desde aquela época, desde o início da pandemia, preconiza? Que, primeira coisa, uso da máscara, fazer no momento da entrada na maternidade aquela triagem, entre aspas, ou seja, verificar a temperatura, verificar a saturação, verificar se a mulher tem alguma queixa de comprometimento respiratório. Se essa mulher tiver queixa, ela torna-se uma suspeita de Covid. Essa mulher vai ser execrada? Não. Ela apenas vai ter um cuidado especial, ela vai ter que ser colocada num local em que ela não tenha contato com outras mulheres. Felizmente, no município de Belém, no estado do Pará, nós temos a Santa Casa, que é referência para a mulher no ciclo gravídico puerperal, ou seja, tanto na gravidez, quanto no parto, quanto no puerpério, apresentou suspeita de Covid, ela imediatamente é encaminhada para a Santa Casa, que tem uma enfermaria específica para isso. As mulheres que não têm a suspeita, elas também passam por essa triagem e é orientada. Ela pode sim ser acompanhada por um acompanhante da sua livre escolha, que não tenha nenhum sintoma respiratório, de comprometimento respiratório, e nem seja uma pessoa que seja hipertensa, diabética, nem uma pessoa que possa ser vulnerável ao Covid. Uma vez que ela... Porque ela é de risco, e ela vai entrar num local de hospital, que a gente não sabe. No momento não tem ninguém com o vírus, mas de repente pode haver um contato, e essa pessoa, por ser de risco, a gente pede que ela não acompanhe a grávida. Então, é da livre escolha da mulher, sim, porém com essas recomendações. Até pela segurança do próprio acompanhante, pela segurança da mãe, né? Então, a gente pede que a mulher permaneça com a máscara durante todo o trabalho de parto. Provavelmente ela não vai conseguir, no período mais avançado do parto, no próximo período expulsivo, aguentar a máscara, mas isso não é problema, ninguém vai brigar com ela por causa disso. Nós, profissionais, que temos que ter o nosso cuidado de usar máscara, usar, se for possível, protetor facial, usar luvas, evitar os contatos com as secreções. As mulheres, no momento do período expulsivo, na hora que o neném nasce, se a mulher não é suspeita de nenhum processo de Covid, ela vai ter o direito à pele, o contato pele a pele, todo o padrão que já é preconizado nas boas práticas do parto e nascimento. Nas mulheres com suspeita de Covid ou já confirmadas Covid, a gente evita o contato pele a pele. Por quê? Porque no momento do parto a mulher está com sudorese intensa, e ela falando sem a máscara, que ela não vai conseguir botar máscara no período expulsivo, gente. Isso é contraproducente, falar bobagem. Mulher no período expulsivo botando máscara, não dá, não tem condições. Parto normal, então, né? Parto vaginal, exatamente. Então ela vai, esse bebezinho, a gente vai evitar o contato pele a pele nesse primeiro momento imediato. Vai se fazer o clampeamento do cordão em momento oportuno, não está recomendado para fazer o clampeamento precoce. E o que é que você vai fazer? Enquanto se aguarda o neném ainda no colo de quem está no parto, ou seja, pode ser inclusive do acompanhante, pode ser no colo do próprio obstetra, da enfermeira, vamos esperar o clampeamento oportuno. E enquanto isso acontece, alguém limpa o dorso da mãe, limpa o rosto, coloca a máscara, e aí sim esse neném pode ir para o contato da mãe. A gente não pode, mesmo em tempo de pandemia, evitar esse contato, tá? Lógico que o neném vai estar protegido para não entrar em contato com o suor da mãe. A mãe vai estar de máscara para não eliminar aerossóis sobre o bebezinho. Pode amamentar, tá? Não tem problema, a amamentação não é contraindicada
em quem está com Covid. O único detalhe que tem que ser feito, mãe protegida, ou seja, a mãe com a máscara, mamas, sem estar com só a mama limpa, e o bebê de luvinha. Por que luvinha? Porque o neném vai querer pegar a boca da mãe, o rosto da mãe, é normal isso. E ele pode levar essa mãozinha para a boca dele. Então a gente bota luvinha no bebê e depois da amamentação, tira a luvinha, aquela luvinha vai ser lavada. Lembrando sempre que a mãe, antes da amamentação, tem que lavar as mãos, estar com a máscara e pegar o bebezinho estando sem nenhuma secreção sobre as mamas. Entenderam? É só isso que a gente precisa e nada mais. Então, no momento do parto, né, a senhora colocou para nós quais são as práticas por um parto vaginal, né, que quando a mãe não tem suspeita, a gente vai Isso. agir como Normal. geralmente se normal se age, né? A proteção vai ser de quem? Do profissional de saúde, e o acompanhante tem que estar de máscara, lógico. Isso, né? Então, mantém-se a questão do acompanhante na questão da hora do parto. Sim, com certeza. Isso. E quando aquela mãe não pôde ter o parto vaginal, né? Precisou ser feito um parto cesáreo. Tem algum procedimento mais? Não, igualzinho, igual a esse. Não existe nenhuma indicação de cesárea apenas porque a mulher está com suspeita de Covid ou está com Covid. Uma coisa muito importante que por muito tempo os profissionais estavam pensando em adiantar, induzir o parto precocemente ou fazer cesárea porque está em pandemia. Não façam isso. Isso é proscrito. Mulher que está com suspeita ou com Covid, ou está com o Covid confirmado, o que é que a gente tem feito? A gente tem aconselhado a evitar que esse parto aconteça nos primeiros 7 dias da infecção. Por quê? Porque esses primeiros 7 dias, logo depois do parto, vai evoluir para o segundo estágio do Covid, que é a fase inflamatória. E na fase inflamatória, com a mulher no puerpério, é um risco muito grande de agravamento do Covid, pela baixa de imunidade, pela alteração puerperal que acontece em seguida. Então, o que é que se pede? Mulher com Covid, tentar adiar o parto para depois de 10 dias do início do Covid, 10, 15 dias após o Covid, aí você pode, se está programando uma cesárea, programe, mas não por causa do Covid. A indicação de cesárea segue a conduta obstétrica e o Covid não tem qualquer indicação de interrupção precoce, de cesárea ou de antecipação do parto. Ok, doutora, muito obrigada, né? E agora, né? Nós temos essa mulher, já fez o seu pré-natal, foi acompanhada, já observamos que você colocou para a gente que a política nacional nos coloca que a gente precisa ter esse olhar, essa acurácia, que vai ofertar testes rápidos para que os municípios ofertem às grávidas, que elas façam dentro do seu pré-natal. Na hora do parto, a gente vai ter o cuidado, manter um parto normal naquela mulher que não tem suspeita, que não tem confirmação de Covid, e na mulher que está confirmada com suspeita de Covid, seguir um parto com segurança, né? Tanto para os profissionais quanto para a parturiente. E no puerpério, doutora, né? O que a gente pode conversar com essa mulher que teve o seu bebê? Esse momento de puerpério, a gente vê que ainda várias outras transformações no corpo da mulher, outros hormônios começam a agir. Antes da pandemia, era um momento que a gente está mais grudadinho com o nosso bebê, totalmente para ele, né? Não vê mais a maquiagem, o batom, a roupa de amamentar, o sutiã de amamentar, a batinha. A gente viu artistas que tiveram recente o seu bebê colocando a sua experiência, né? E que ele agora é o centro das atenções. E como é esse pós-parto agora nessa pandemia? Bom, o bebê é o centro das atenções, sim, mas a gente não pode esquecer da mãe. A mãe fica muito vulnerável no puerpério. Há uma tendência a ter uma certa internalização. Algumas mulheres sofrem um pouco de depressão, que pode ser passageira ou não. Então, primeira coisa a se lembrar que não existe só um bebê, existe uma mulher. E ela tem que ter atenção da família.
Lógico, atenção, mãe, atenção, filho. Mas não esqueçam da mãe. Às vezes todo mundo vai visitar o bebê. E a mãe, coitada, tá olhando ali, não recebe uma florzinha sequer, um abraço sequer. Bom, mas estamos em tempo de pandemia. O que temos que lembrar? Não podemos visitar mamães e bebês. Bebê e mamãe tem que ficar quietinho na sua casa, na maternidade, nos 2 primeiros dias, depois você vai para sua casa e mantenha a distância. Tá? Vamos botar uma plaquinha assim na porta da casa. Não podemos receber visita. Faça uma web, faça uma ligação por vídeo. Não podemos ser abraçados, não podemos ser beijados, nem mamãe, nem bebê. O uso de máscara obrigatório entre os familiares, que por um acaso, vou no supermercado. Sabe aquela pessoa que da família que vai ao supermercado, que vai à feira, que tem um contato com o mundo externo? Quando chegar, o cuidado com a higiene, lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar o rosto, trocar de máscara, entendeu? Para evitar que contamine o ambiente familiar, que contamine a casa onde nós temos um bebê. O bem que a gente faz com a pessoa idosa, lembra que está todo mundo preocupado com o vovô e com a vovó? Que a gente não pode chegar perto, que a gente tem que lavar a mão e lavar o rosto para abraçar, que a gente tem que usar máscara quando a gente está trabalhando, eu que trabalho no hospital, eu quando chego do hospital tenho que lavar tudo, tomar banho, fazer uma esterilização geral antes de entrar no ambiente do quarto, na sala onde está o nosso idoso. A mesma coisa é com o bebê. Na maternidade, em pandemia, ainda não temos visita, gente, não pode ter visita. E o pai que está acompanhando, ou acompanhante, não leve flor, não leve nenhuma roupa, não leve nenhum objeto, porque você pode estar trazendo de fora alguma coisa que não pode adentrar no ambiente onde está a mãe e bebê. Quem não tem suspeita de Covid, ou que não está com Covid, essa mulher está normal, o puerpério dela apenas guardando a prevenção, ou seja, lavagem de mão, uso de máscara quando for falar com outra pessoa. Quem está no ambiente das enfermarias, geralmente no nosso hospital são 2 pessoas por duas mulheres por enfermaria, mas tem outros hospitais que é muito mais. Então, todo mundo ali de máscara, porque é um ambiente comunitário. Na sua casa, que você está só você e sua família, tudo bem. Chegou alguém que veio de fora, lava o rosto, toma banho, bota uma máscara para falar. Isso, aquelas pessoas essenciais que precisam ir na sua casa. Visita, não. Agora, na mulher que está com suspeita ou que está com Covid, o que é preconizado? É uma pessoa só por enfermaria, digamos assim. A distância entre o berço e a cama da mãe é pelo menos 2 metros. O acompanhante tem que estar de máscara. Ele vai cuidar do bebê junto com a mãe. A mãe quer trocar uma fralda, ela quer carregar seu filho, ela não é impedida. Apenas tem que lavar a sua mão, prender os cabelos e botar a máscara, sempre. Se possível, quando você for amamentar, antes de amamentar, tomar um banho, se for possível. Se tiver muito calor e tiver com muita sudorese, toma um banho, prenda o cabelo, lave bem o rosto, as mãos, põe a máscara e pegue o seu bebê. Não tem problema. Agora, não vamos beijar o bebê, tá? Quem tá dodói de Covid, não beija o bebezinho por enquanto. Deixa para beber daqui a 15 dias, daqui a 20 dias você vai poder beijar. Mas agora, durante a crise, a doença, evite o contato assim direto de boca com o rosto do bebê, tá ok? Isso, né? A gente já tinha essas orientações, né, que a gente coloca, em que bebê a gente não beija, né? Não pega direito para não passar. A gente tem outras patologias que são transmissíveis, né? E o bebê, ele tá. E esse bebê a senhora colocou para a gente um pouquinho antes, né, da questão da amamentação. Reforça um pouquinho esse bebê na amamentação. Quais os cuidados dessa mãe na amamentação? Pronto. A mãe que não está com Covid, mãe está normal, sem nenhuma preocupação. Logicamente, essa preocupação que sempre toda mãe tem que ter. Lavar as mãos, estar com a mama limpa, não estar com sujeiras, digamos assim, que você escovou o dente, sujou o peito, ou está com suor, ou está com perfume. Nada disso pode ser na hora da amamentação. Isso pode prejudicar
o olfato do bebê e o sabor do leite, né? Nada de estar passando no mamilo nenhum tipo de substância, porque isso altera o paladar, o gosto do leite, e a criança pode não querer mamar. Então, fora do Covid, quem não está com Covid, permanece os mesmos cuidados que todo mundo sabe que tem que ter ao amamentar. Aquela que tem Covid ou está com suspeita, ou está com aqueles sinais que a gente não sabe se é ou se não é, então vamos lavar as mãos, colocar a máscara e amamentar. Basta isso. E sempre ter alguém para lhe ajudar, porque você vai estar com certeza, porque está doente, vai estar um pouquinho mais fraquinha, vai estar um pouco mais suscetível fisicamente, mais frágil fisicamente. Então é sempre bom ter um acompanhante, uma pessoa do lado para te dar força, para te ajudar, para ajudar a colocar o neném na mama, para ajudar a trocar as fraldinhas, porque você vai estar em convalescência, você vai estar doente. Então, realmente precisa de alguém. Esse alguém também tem que ter mesmo os cuidados. Máscara e lavagem de mão. Eu vou falar isso 500 vezes hoje. Máscara e lavagem de mão. E outra coisa importante, a máscara também tem que ser lavada. A máscara ficou úmida, tira, põe outra, põe aquela para lavar, lave bem com água e sabão, não precisa botar água sanitária. Água e sabão e passa ferro, resolvido o problema. Ok, né? Então, assim, a gente pode até sugerir, gente, bora fazer agora a máscara um pouco parecida com a roupinha do bebê, mamãe e bebê, Isso! novo Covid, né? Enfrentamento. Mas a gente não pode Isso. deixar de esquecer, doutora Laíses, que, como você falou, né? A mãe está no período, está no puerpério, várias situações, várias emoções, né? E a gente tem o enfrentamento de alguns problemas de saúde mental, né? E a gente Isso. já vinha enfrentando isso antes, e com essa pandemia, em que a gente viu que Mais muitas ainda. pessoas não grávidas, né? Mas tiveram enfrentamento, né? Precisaram procurar apoio, porque tiveram medo de sair, medo da contaminação, medo da doença. Esse momento da mulher, ela fica mais vulnerável, ficou mais vulnerável na questão com a pandemia, esse medo, na questão do puerpério? Sim, claro que ficou. Normalmente, independente de pandemia, a mulher após o parto, ela sofre uma alteração hormonal muito importante, que isso muitas vezes leva a uma depressão, a um aumento da progesterona muito grande, e está provado que esse aumento da progesterona está associado a um pouco de depressão, a uma tendência à depressão, a tendência dela ficar solitária, ela começa a ter medo que não vai dar conta, que não foi feita para ser mãe, que não vai conseguir amamentar. Isso são fantasias que passam na cabeça de qualquer mulher. Isso, né? Ninguém está dizendo que está errado. Isso é o normal para essa fase. E é isso que eu falo, que tem que dar apoio para essa mulher, alguém que tem que estar do lado dela, para ajudá-la. Porque além da depressão natural, ainda tem o cansaço. Gente, só quem tem filho sabe como é que é os 30 primeiros dias. Eu não esqueci, tem 18 anos eu não esqueci. Com 15 dias eu pensei que eu fosse enlouquecer, eu precisava dormir. A gente não dorme. A mãe se sente, ela quer toda hora estar com seu filho, isso é algo natural. E chega um momento que ela está tão cansada que ela não consegue. Imagina amamentar de 3 em 3 horas, pelo menos de 3 em 3 horas. Aí termina de amamentar, tem que trocar a fralda. Trocou a fralda para arrotar. Arrotou, quando tu vai deitando para descansar, o neném chora com fome de novo. Então isso é muita coisa, é muita carga de uma vez só. Isso não acontece só no primeiro filho, em qualquer gestação a mulher pode estar no 10º filho, vai acontecer a mesma coisa. Porque ela continua sendo mulher. Ela continua passando por todos os ciclos. As experiências anteriores ajudam, mas não impedem a esse tipo de reação, porque é fisiológica, é orgânica. Com a pandemia, que as pessoas ficaram isoladas, que você não consegue mais abraçar, não consegue mais beijar, não consegue andar com o que você quer. Imagina, as crianças estão carentes, os velhinhos estão carentes, todo mundo está se sentindo muito sozinho. Então, com o ciclo gravídico puerperal, ou seja, na época do puerpério, isso provavelmente vai aumentar. Essa carência vai aumentar. Essa dependência emocional vai aumentar. Então, vamos ter atenção com essa mulher. Enchê-la de cuidados e mimos. Não vai fazer mal nenhum, dar um pouquinho de mimo. Chamar que ela tá bonita.
porque a mulher se sente meio feiosa, sabe? Porque ela está inchada, porque ela não tem tempo de se arrumar, como disse a Sâmia, ai, eu não quero, não dá para botar uma maquiagem, eu não consigo, cadê a minha cintura? A minha barriga está caída, tá tudo flácido, tô cheia de manchas porque a melasma começa a aparecer na axila, nos rostos, nas mamas, na barriga, ela se sente feia, pouco atrativa. E nós temos a obrigação de botar para cima, dizer, não, você tá linda, você agora é mãe, a mãe mais bonita do mundo, você consegue, você vai amamentar, você vai cuidar do seu bebê, você tem essa capacidade, não se preocupe, mas, sobretudo, diga para ela, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para lhe apoiar. Se você quiser conversar, eu estou aqui. Se eu não posso estar presencialmente, eu estou numa web. Não esquecendo também de não ficar toda hora em cima, porque ela também vai querer um pouquinho de privacidade. Ela precisa também dormir um pouquinho. Então a gente tem que equilibrar. Cabe a nós, que não estamos nessa crise toda, essa crise hormonal, a gente a ter o equilíbrio de apoiar, de estar presente, porém assim, sutilmente, não estar tão em cima para não sufocar, mas também não se ausentar para não sentir só. Olha, doutora, eu tenho aqui várias perguntas, tá? Então, Tudo bem. a gente está perguntando, e a prática de colocar o neném para rotar depois que ele mama? A mãe pode fazer isso, né? Acredito que a mãe, sem nenhum sintoma, nem confirmação, não tem normal. Nenhuma Mas a restrição. mãe, isso. Com Covid. E a mãe com Covid confirmado, tá lá? Olha, a mãe com Covid confirmado, com certeza ela vai estar um pouco prostrada. Vocês têm que lembrar disso. Ninguém passa pelo Covid assim, incólume, a não ser os assintomáticos. E por falar em assintomático, tem um trabalho dizendo que mais de 70% das mulheres grávidas podem passar pelo Covid assintomática. Então a gente também tem que ter, por isso que nós profissionais de saúde temos que ter cuidado, tá? Fechando parênteses agora. Então a mãe que está com Covid, ela não vai ter condições de fazer botar para rotar, tá? Então alguém, é o que eu falo, o apoio neste momento é importante. Alguém que ponha na mama, que tire a mama, que põe o neném para rotar, que troque a fraldinha enquanto ela repousa, porque ela precisa repousar para recompor o organismo dela. Tem que melhorar a alimentação dela, aumentar as proteínas, aumentar a ingesta hídrica, para que ela possa se revigorar e cuidar mais tarde do seu bebê. No momento do Covid, quem está... Aliás, não é só o Covid, qualquer mulher adoentada no puerpério, ela não tem condições de estar fazendo maiores esforços. E botar para rotar cansa, minha gente, porque às vezes demora até 1 hora para o nenenzinho rotar. A gente tem que ter muita paciência. Muito apoio, né? Precisamos apoiar a mulher nesse momento especial. E aí a gente olhou, né, viu, você falou, colocou as orientações para a gente trabalhar essa gestação. E aí nós estamos vendo as informações, né, dos boletins da CESPA, e a gente vê a questão do óbito materno, tá? Um boletim que a gente coletou, estavam 44 óbitos, né? E 20 deles estavam associados à questão da Covid-19. Ou ela influenciou esse óbito. Essa mortalidade aqui no Pará, doutora, queria que a senhora colocasse um pouquinho para a gente desse estudo, desse trabalho que está sendo feito para fazer a redução do óbito materno. Olha, infelizmente a gente tem que dizer que o óbito materno aumentou com o Covid. Eu não acredito, ainda não tem como a gente provar, mas eu não acredito que seja só o Covid, tá? Ele aumentou porque não está tendo ainda o cuidado de prevenção das outras doenças que acontecem no ciclo gravídico puerperal. Ninguém está preocupado com H1N1. Ninguém está preocupado com a anemia. Ninguém está preocupado com a hipertensão. Estão deixando isso para um segundo plano, todo mundo está olhando muito para o Covid. E tem muita mulher morrendo com Covid e não do Covid. Por quê? Porque morrer do Covid é a insuficiência respiratória, é a síndrome respiratória, mas a septicemia, devido a uma infecção urinária que não foi tratada ou que foi mal cuidada, ela vai fazer com que, se ela está com o Covid e ela ainda está com uma infecção urinária, eu tenho 2 infecções numa mulher que já tem uma imunidade baixa. O que é que vai acontecer? Septicemia. Vocês estão entendendo? Então, infelizmente, os nossos óbitos estão aumentando
E é isso, é o grande chamado da gente, a preocupação do Ministério da Saúde em apoiar o pré-natal, agora mais do que nunca, para nós evitarmos que aumente mais ainda esse número de óbitos. É sensibilizar os gestores a começar a fazer, incentivar a busca ativa dessas mulheres que engravidam. Lembre-se que na pandemia a gravidez aumentou. Com certeza. Eu estou em casa, a televisão me cansa, o marido está ali, dá uma vontade de namorar, então eu não estou usando preservativo, porque infelizmente também os métodos contraceptivos, em função de não haver as consultas nas unidades de atenção básica, foram esquecidos os métodos contraceptivos, então eu tenho maior índice de gravidez nessa época. Então, essa busca ativa agora, no primeiro trimestre, porque quem engravidou de março para cá, quem está na pandemia em lockdown de março para cá, com certeza a probabilidade de engravidar é muito maior. Então, nós temos que fazer com que os nossos gestores lembrem disso, de incentivar a busca ativa, de fazer reforço na unidade básica, com clínica estendida, com hora marcada, com uma maneira de captar essa mulher precocemente e evitar que as coisas piorem, que a nossa mortalidade, que no Pará já não é baixa, é uma mortalidade que infelizmente é muito alta, ela não piore agora em consequência da pandemia. Então, a gente observa a importância da rede de atenção à saúde, né? Demais o pré-natal, feito na atenção primária, que essa atenção primária faça essa busca ativa, a atenção primária tem o agente comunitário de saúde, e que a senhora poderia orientar a esse agente comunitário de saúde? Eu tenho que dizer que eu sou fã do agente comunitário de saúde. Ele é a peça mais importante de todo esse cenário de saúde. Por quê? Porque ele que vai na comunidade, ele que conhece cada família. Ele sabe o ponto forte e o ponto fraco da sua comunidade. Então, esse agente tem que ser muito incentivado e ele tem que ter um compromisso muito grande com aquela comunidade e ficar alerta. Mas doutora, não estão deixando eu entrar na casa porque é pandemia. Muito bem, não precisa entrar na casa, você não pode. Você fala do portão, você fala da janela, mas convença aquela grávida que precisa verificar a pressão, que ela precisa fazer o peso, então você tem que chegar perto dela com a sua máscara, com a sua luva, mostrando que você está com cuidado, com interesse na saúde dela e com cuidado de prevenir para que ela não tenha doença, que você não transmita nenhuma doença. Então transmita essa segurança, essa confiança, mas não deixe a mulher sem avaliação, sem verificar sua pressão, sem verificar o seu peso, sem observar qual a alimentação que ela está tendo, observar com quem ela convive, se tem alguém de risco, se não está com alguém com algum sinal ou sintoma que está passando desapercebido, mas que você, como agente, com aquela iluminação especial, com aquela visão que você já tem de saúde, chamar essa família, orientar, fazer com que haja uma consulta especial para aquela mulher no momento, numa hora em que o posto, que a unidade esteja vazia, ou que não esteja muita gente. Então, é uma sensibilidade especial que eu tenho certeza que os agentes comunitários de saúde têm, porque os que eu conheço são todos maravilhosos. E a gente conta, né, com esse apoio do agente de saúde, que no momento da história do país veio intervir na redução da mortalidade infantil, né? Isso. Fazendo as orientações de casa em casa, da alimentação, da amamentação exclusiva até o 6º mês, né? Importante isso. Que coloquem. As crianças sofriam de diarreia, o soro caseiro, e o agente de saúde foi fundamental nesse momento que a gente reduziu a mortalidade infantil aqui no país. Então, a gente vê a importância desse agente dentro dessa pandemia, né? Porque agora a atenção primária, ela fica no cuidar dessa pessoa que teve a Covid. Como eu vou cuidar? Né? Como a atenção primária precisa dar esse olhar para aquelas possíveis sequelas que pode ter, né? Então, a atenção primária tem todo esse escopo de ações de acompanhamento. Doutora, a conversa assim está maravilhosa. Aqui os colegas estão dando parabéns, né, para você, com essa sua experiência, com esse seu olhar, mas o tempo aqui ele está já acabando, né? Então, já está aqui. Eu queria que você fizesse as suas considerações, né, para a gente
nesse momento de pandemia, né? Esse momento da gestação, que você ainda queria colocar de mais importante aí na nossa conversa aqui no Laboratório de Avaliação em Saúde do ICS da UFPA. Eu tenho algumas coisas a colocar. Primeira coisa, a Samia sabe que eu sou fã número um de enfermeiros, dos técnicos, dos AS, porque são vocês que levam a saúde desse país. Eu tenho muita fé que a gente vai vencer essa luta, mas um grande percentual a gente vai dever a quem está lá da unidade na atenção primária, viu? Eu sei que nós estamos com pouquíssima gente, a infraestrutura está mínima, muita gente adoeceu, perdemos muitos enfermeiros, perdemos muitos técnicos para essa Covid, perdemos muito agentes de saúde para essa Covid. Mas juntos somos muitos e somos fortes. Então a gente tem que descobrir estratégias de captar essa mulher, estratégias de chegar perto dessas famílias que são mais suscetíveis, mais vulneráveis. Lembrando que é um compromisso muito sério a saúde. Quem abraça a profissão, abraça sempre por paixão. E a gente não pode ver ninguém, não podemos perder ninguém. Temos que salvar todos. Todos valem a pena. Quero dizer também que agradeço uma coisa importante que eu ia passando, olha só. Além da captação precoce, o tratamento precoce, gente. Temos que falar que, ao mínimo sinal ou sintoma de Covid, suspeitando lá longe, mande procurar o médico. Não é para esperar em casa, não é para esperar piorar, porque não melhora ficando em casa. Nós temos muitos exemplos durante esses 4, 5, 6 meses de pandemia. A gente tem visto que quanto maior a demora, maior o risco. E na grávida piorou ainda essa situação. Se agrava muito mais rápido do que na não grávida, do que na população em geral. Então, primeira coisa, captação precoce, cuidar dessa família, ver esse universo familiar. Segunda coisa, ao menor sintoma, tratamento precoce, procure o médico. O nosso estado, graças a Deus, deu várias opções. Nós temos uma liberdade muito grande de tratamento. Graças a Deus, aqui ninguém proibiu o uso de nenhuma medicação. Cada médico, com a sua convicção, pode tratar. E os enfermeiros têm capacidade, sim, para tratar também. Em muitos locais do nosso interior, nós não temos o médico. E é o enfermeiro a nossa força, é o enfermeiro que vai levar esse conhecimento e essa atenção para essa mulher, para essa família. Não esquecendo que não é só uma mulher, não é só um bebê, é uma família, um núcleo familiar que está em risco nesse momento de pandemia. A gente tem que lembrar isso. E agradecer ao convite, a vocês acreditarem na minha pequenezinha, que eu posso ajudar vocês. E como a Samia sabe, eu me ponho à disposição, principalmente no interior, que eu sei que não tem muita ajuda. Meu telefone já não é mais privado, ele é público há muito tempo. A gente se põe à disposição. O Hospital de Clínicas está de braços abertos para todas as mulheres cardiopatas, nefropatas e com doenças psiquiátricas. Por favor, não deixe essas mulheres ficarem em casa. Mande ela para o hospital, procurar a gente o mais precoce possível. E obrigada, é o que eu posso dizer. Obrigada, doutora Laíses, né? Eu tive o privilégio, enquanto diretora de políticas, de trabalhar com você, de ver esse seu amor foi minha. dessa sua profissão, tá? O amor que você tem de ensinar, né? Pude acompanhar algumas oficinas da Zero Morte Materna e você ensinando uma coisa que para a gente de fora era tão difícil, o seu ensinar era tão prático, tão fácil e tão envolvente, né? E a gente conta Graças a com Deus. você em um outro momento para vir discutir com a gente um outro tema que a gente veja importante, a saúde da mulher. A mulher não é só ela grávida, né? É a mulher adolescente, é a mulher em climatério, é a mulher decidindo quando quer ter seu filho, quando não quer ter, né? É a mulher que sofre violência. Então a gente precisa discutir e mais do que não, porque nós somos mulheres, nós temos que dar voz a nós mesmos. Então a gente está aqui agradecendo a você, agradecendo todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro da política de saúde da mulher, enquanto município, as diretrizes e orientações
que vem nos repassando, a gente vem trabalhando, adequando a nossa realidade, né? A realidade aqui da metropolitana é diferente da região do Marajó, diferente da região de Caetés, diferente da região de Tocantins. E aqui o colega do tempo tem só 1 minuto, tá? Então, muito obrigada, doutora. Foi assim, gratificante estar aqui conversando com vocês e pelas colocações aqui no chat. Todo mundo amou, tá bom? Prazer, obrigada a vocês. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima. Beijo. Tá bom, Beijo tá a todos e todas. Beijo. Tchau. Tá bom, tchau. Tchau.